Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Mentora Glória para Stories na TV, te dando as boas-vindas a mais um programa. E olha, deixa eu te falar que o programa de hoje está super especial, viu? Tenho aqui uma celebridade para apresentar para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre constelações familiares e também vamos falar aí sobre algo muito interessante que pode ser que você que está em casa se identifique bastante. Já parou para pensar que às vezes você tem a sensação que você não está ocupando o lugar que você deveria? E que isso pode ser chamado de síndrome da impostora? Pois é, esse é um assunto super interessante e muito mais a gente vai encontrar hoje. Mas antes de eu chamar a nossa convidada, é claro que eu vou falar para você das nossas ervas, dos nossos óleos essenciais do dia. E eu quero te apresentar uma combinação para quem está aí muito estressado, tá? É uma combinação de cravo, tomilho e laranja. Como óleo essencial, as gotinhas que eu já expliquei para você que está em casa, que é um compilado de ervas de plantas, que nesse formato aqui líquido, você vai fazer a inalação e através dessa inalação, essas ervas, essas gotinhas líquidas, elas vão direto para o teu sistema límbico e lá elas vão fazer o efeito para todo o teu sistema nervoso. E esse óleo aqui essencial específico, ele vai trabalhar no alívio do estresse, trazendo calmaria para o teu ser. E eu vou oferecer um pouquinho aqui para a nossa convidada, para você ver como é que usa. Agora sim, estamos prontos para conversar, né? Rosa Ribeiro, minha amiga, mentora, seja bem-vinda ao Stories na TV. Já aí com esse olhinho para aliviar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Glorinha, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, partilhando com você um pouco dessa nossa troca. Eu já conheço a Glorinha há um tempo. E a gente tem aí várias trocas, já fui mentorada dela, já fui atendida por ela na época que ela atendia com as terapias e fez muita diferença na minha jornada. Eu sou muito grata. Seja bem-vinda, Rosinha. A Rosa é mãe, bancária, mestra e doutora em administração, com trabalhos publicados dentro e fora do país. Olha aí a responsabilidade. Estuda o feminino e suas muitas faces desde 2016. É guardiã de Círculo de Mulheres e tem 30 anos de trabalho com a espiritualidade. Nos últimos 6 anos, vem aprofundando seus estudos nas camadas mais sutis do ser, envolvendo um escopo mais amplo de abordagens, dentre elas a constelação. Rosinha, uau! Mãe, bancária, doutora, trabalhos publicados, espiritualidade, um grupo de mulheres. Tantas histórias, né, nessa jornada. Fala um pouquinho pra gente, como que essa bancária, essa doutora, entrou nesse caminho da espiritualidade e do autoconhecimento? Como foi que essa história começou? Bom, eu posso dizer que a minha jornada ela começa dentro de um centro espírita há mais de 30 anos. Né? E acho que é importante frisar aqui que esses cabelos brancos, eu tenho 56 anos de idade. Eu gosto dessa coisa da idade porque quando a gente fala de feminino, esse é um lugar de dor para as mulheres. A gente não poder assumir nem a cor dos nossos cabelos, nem a forma deles e muita dificuldade com lidar com essas questões de idade, porque tem uma camada que não quer que a mulher envelheça, em muitas formas, em muitos sentidos. O Centro Espírita foi o primeiro lugar que me chamou para viver a experiência desse campo, dessa vida além da matéria, de uma forma, vou dizer, mais estruturada, mais organizada, com estudo, com trabalhos, com aprendizado. Eu estudei muito Chico Xavier, li vários livros dele. Eu não posso dizer que li todos, porque ele escreveu uma monstruosidade de obras, mas os trabalhos dele com André Luiz, que falam muito dos mecanismos de como a mediunidade funciona, os trabalhos dele com Emmanuel, todos esses fizeram parte do meu arcabouço de literatura. E eu
tenho e tive, por muitos anos, uma prática dentro do centro espírita, como médium, ajudando a atender, a doutrinar. Fui evangelizadora de crianças. Eu tenho uma experiência ali dentro que me forma e me dá uma bagagem de trânsito nesse mundo sutil. E isso é muito rico. Que lindo, né? Você falar sobre a história dos cabelos brancos, que eu tenho que falar que você ficou muito linda com seus cabelos brancos. Para mim é uma honra ter esses cabelos brancos aqui no nosso estúdio hoje e uma forma de mostrar também para o nosso público que está em casa a beleza dessa sabedoria, dessa trajetória toda, né? Quantas vezes a sociedade impõe que tem que ser de uma forma, de outra forma, e quando você se coloca a viver aquilo que você deseja, você encontra a sua versão magnífica, né? Que é essa que eu estou vendo aqui na minha frente. E assim, a gente vem para o mundo para viver a nossa verdade. Graças a Deus, a nossa verdade ela vai mudando com os nossos aprendizados. A gente vive a partir daquilo que a gente acredita, mas, ao longo da nossa jornada, essas crenças elas vão se transformando, porque a gente vai se transformando. E, assim, a pessoa que eu sou hoje, ela precisa vir para o mundo com os traços dela da forma mais verdadeira que ela consegue. Você falou de mundo sutil, de energias sutis. Explica para quem está em casa o que é esse sutil. Eu vou contar uma história, né? E talvez fique claro de entender, porque muitas e muitas pessoas já passaram por histórias parecidas. Eu recebi uma visita na minha casa e eu tinha uma plantinha na minha casa que chama pingo de ouro, que é uma plantinha que, quando fica no sol, ela fica cheia de umas pontinhas amarelinhas, ela é muito verdinha. Então, ela aumenta e diminui essas pontinhas. E essa visita chegou na minha casa e disse assim, que planta linda. E, no outro dia, a planta não tinha uma folha. Né? Esse, eu acho que é um bom exemplo que a gente já ouviu falar muito na nossa infância e na nossa adolescência, do olho de seca-pimenteira. Né? Essa expressão é bem conhecida da gente. O que é isso? Né? Uma planta ela é um ser vivo. E ela é composta da matéria, das raízes, do caule, das folhas dos frutos, mas ela também é composta da energia. Né? Uma planta é um ser vivo que, quando você se alimenta dele, ele entrega também a energia dele. Então, o sutil é essa energia que a gente não vê, mas ela está ali. E ela forma aquela planta. Essa pessoa que chega e olha para essa planta e faz esse comentário e acontece isso com a planta, é uma pessoa que está precisando de energia. Ela não faz isso porque ela é ruim ou porque ela é invejosa. E a gente, às vezes, né, entra nesse lugar. Não é isso. É uma pessoa que está precisando de energia. E aquela planta, ela entrega essa energia de uma forma muito rápida. Então, a pessoa vai e absorve aquilo sem ter consciência nenhuma de que esse movimento está acontecendo. E ela se nutre da energia daquela planta. Só que, como é muito depressa, a pobrezinha da planta não tem como se proteger, né? se defender daquela aquisição. E ela acaba entregando as folhinhas dela. Ela fica sem ter como sustentar aquela planta. Então, a gente é feito dessa energia material, corpo, né? Traços, cabelo, mas a gente também é feito dessa energia sutil que nos alimenta, que nos coloca nos lugares, que nos faz estar mais confortáveis em determinados lugares e desconfortável em outros, se afinar mais com umas pessoas e menos com outras. E isso tem a ver com essa energia sutil que também nos forma. Perfeita explicação. É tanto que quando você que está em casa, né, vai para um lugar no meio da natureza, ou vai numa praia, numa praça, num bosque, automaticamente você se sente melhor, porque esse contato com a natureza vai te dar essas energias que você precisa. E achei muito interessante que você falou que o olho seca-pimenteira, a primeira coisa que vem na cabeça do dito popular é: aquela pessoa invejosa, aquela pessoa tem olho gordo, nunca mais vou deixar ela entrar na minha casa. E aqui você quebra um grande paradigma, né? Não é sobre a pessoa ter inveja e você tem que cortar a relação com aquela pessoa. Mas sim que naquele momento ela estava presa naquela energia e, de alguma forma, você tinha ali como repor a energia daquele
ser que entrou ali na sua casa, né? Daquele outro que de alguma forma também estava precisando da sua ajuda. E essas ajudas nós distribuímos com frequência através do nosso campo sutil. Eu posso sentir o meu campo sutil. Como é que esse campo sutil ele começa a ser manifestado na minha vida? Olha, eu vou dizer o seguinte: o maior instrumento do seu campo sutil é o seu corpo. E eu estava tendo essa conversa sábado com uma pessoa que veio me pedir uma orientação e ela queria sentir mais, perceber mais quais eram os caminhos que ela devia seguir, por onde é que ela devia ir, e às vezes os lugares onde ela ia se enrolar. E talvez o grande caminho seja a gente aprender de novo a ouvir o nosso corpo e respeitar o que o nosso corpo está dizendo, porque ele é uma bússola, né? Então, ouvir o nosso coração, parar, pensar, sentir. O corpo fala, e fala muito. Mas a gente foi desprogramando esse entrar em contato com aquilo que o corpo está dizendo. Então, às vezes, você chega num lugar, tem um aperto no coração ali, está te dando uma mensagem. Sente um aperto na barriga, está te dando outra mensagem. A cabeça dói, você fica tonto. Às vezes, tem um frisson no corpo todo, é como se o seu corpo todo vibrasse. Cada movimento desse, o teu corpo está te dando uma leitura daquilo que está acontecendo naquele lugar, porque você precisa entrar em contato com essa mensagem do seu corpo e aprender a decodificar, porque com certeza ela está ali. Você falando de energia sutil, de decodificar essas energias que vêm pelo corpo, é muito importante para a mensagem que o programa leva para o público, porque olha só, muitas vezes, algumas pessoas questionam, né, sobre os assuntos relacionados a autoconhecimento, terapias, como sendo algo místico ou estreitamente religioso. E aí chega você aqui, uma doutora com trabalhos publicados internacionais e bancária. Então, não é o estereótipo que se espera de um místico. Muito pelo contrário, você vem aqui dar um embasamento muito profundo para o que a gente sempre fala aqui no programa e para o que você está trazendo. Como foi conciliar essas duas partes, que para quem está de fora parece que estão separadas, mas quando eu olho para você eu vejo que ela é uma só. Chega a ser um pouco paradoxal, mas muito fascinante. Como é conciliar esses dois mundos? Como é que foi a aceitação desses mundos, tanto internamente quanto externamente? Bom, isso tem a ver com a minha própria história, né? Meu pai era de dentro da Umbanda, então eu cresci com ele falando, né, que ia para a Umbanda toda sexta-feira. Eu nunca fui com ele. Talvez essa seja uma tristeza agora. Eu não tive essa oportunidade de experienciar esse lugar pela mão do meu pai. Mas, assim, a minha mãe é de uma família muito católica, sempre foi. A minha avó era muito católica, minhas tias são muito católicas e a minha mãe também foi. Só que ela tinha um olhar já mais aberto. Então, a minha mãe ia para Seitinoye, fazia a Sutra Sagrada todo dia, estudava os livros do mestre Masaharu Taniguchi. E aquilo é uma ampliação da forma de ver a vida. Tem uma sabedoria ali que você vai aprendendo. E a gente vai aprendendo pelo exemplo dos nossos pais. Então, eu aprendi muita coisa com a minha mãe. E a primeira vez que eu fui no centro espírita, quem me levou foi ela também. Conciliar esse mundo sutil com essa mente racional, né, vem dessas experiências que a própria vida me colocou, porque em momento algum eu conseguia duvidar que essa camada de espiritualidade ela coexistia na nossa vida, pelas experiências da minha própria jornada e pelo aprendizado que o campo foi me trazendo. Então, eu sou médium, eu caminho nesses dois mundos e isso era muito presente, desde a infância, às vezes. Não dá para você brigar com esse lugar, mas o que acontecia dentro de mim? Isso também é verdade. Tinha uma vida muito dividida, com compartimentos diferentes, né? Esse é o compartimento da espiritualidade, eu vou para o centro espírita tal dia da semana, e aí lá eu vivo essa parte da minha vida, eu vou para o trabalho e vivo isso nesse lugar, e aí aqui eu uso outra parte da minha vida, eu vou para a academia, né? Vou para a aula do mestrado, para a aula do doutorado, vou para as apresentações, e aqui é uma outra lógica.
E aí esses papéis dentro de mim, nos processos de autoconhecimento, na minha própria jornada, eu fui enfrentando o desafio de integrar tudo isso. Lembra que eu falei aqui de viver a própria verdade, né? E a minha verdade, ela é formada dessas muitas partes. Então eu comecei a transitar em todos esses lugares de uma forma mais como unicidade, né? Sendo quem eu sou nessas muitas facetas em todos os lugares. De vez em quando dá um nó na cabeça das pessoas, mas faz parte também dar nó na minha cabeça, às vezes atravessar alguns desafios desses lugares. Mas é expressar de forma completa quem se é em todos os lugares. Eu acho que esse é o caminho. Não há uma rosa espiritual e uma rosa bancária. Há a rosa entre todas as suas facetas, que é algo que eu levo muito lá dentro dos nossos trabalhos, que você não separa um momento para a sua espiritualidade ou para você cuidar de quem você é. Você faz isso como um estilo de vida. E quando você coloca isso na sua vida como parte da sua essência, parece que você começa a descobrir quem você é, né? Dentro desse processo, Rosa, como é que foi no ambiente de trabalho as pessoas te olharem como essa bruxona que você é? Teve algum impacto quando você começou a se perceber levando essa sua parte em todos os lugares que não havia mais separação? Teve ali algum frisson? Teve ali algum questionamento, alguma fala? Como é que foi isso? Eu te pergunto porque a gente recebe muitas perguntas sobre como é que eu faço para as pessoas não me julgarem? Como é que eu vou ser assim em determinado lugar? O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão dizer? Então, essa é uma dúvida muito recorrente de quem está em casa. Eu vou me lembrar aqui da minha orientadora no doutorado. Porque dentro da academia, esse lugar do racional, né, da lógica, do científico, né, do rigor científico, ele é um lugar muito exigido. Você não consegue transitar naquilo que é imaterial nesse lugar. E, às vezes, eu chegava com os questionamentos ou com umas ponderações e a minha orientadora ela ficava muito admirada. Né? Mas, por aí, eu digo, sim, é por onde faz sentido. É tanto que, quando eu terminei o doutorado, alguém me perguntava assim, você não vai fazer um pós-doutorado? Era um caminho natural. E eu dizia, não, eu agora quero abrir mão desse rigor para poder trazer questões e aspectos que eu entendo que fazem parte desse conteúdo, mas que o rigor científico impedem, né, de juntar. Foi quando eu comecei a estudar com mulheres, trabalhar esses aspectos da administração, mas olhando para mulheres que estão dentro de várias organizações da área de saúde, da área do comércio, e a gente olhar para como esse feminino se organiza dentro desses lugares. Né? Ao longo dessa jornada de aprendizado, na tese de doutorado, na minha própria experiência de vida, eu acabei direcionando o meu olhar para as mulheres. E aí é desse lugar que eu comecei a olhar também para a impostora, porque é um padrão, e é um padrão inconsciente. Né? Eu gosto do padrão, porque um padrão é aquela resposta que o teu cérebro dá numa determinada condição ou situação onde você não racionaliza sobre o assunto. Então, a impostora ela vem quando você é desafiado num lugar novo para o qual você não tem repertório. E aí ela não deixa você ir. E olhar para as mulheres é ajudar essas mulheres a encontrar dentro de si esse caminho onde o próximo passo é possível. É muito rica essa literatura e assim, ela fala muito com o feminino. Chegamos aqui em 2 assuntos mega interessantes. O primeiro deles é sobre as constelações familiares. E aqui quero dar uma ênfase nas constelações que são organizacionais. Então, você que está em casa, que é empreendedora, que é empresária, que tem um negócio, que trabalha numa empresa, fica atenta a esse assunto que é super importante. E também no ponto da impostora, que é outro assunto que precisamos falar sobre isso. Mas, primeiro, conta para quem está em casa, que não conhece ainda, o que são constelações familiares? Constelações sistêmicas. Eu gosto do termo sistêmico, a gente usa muito a constelação para falar das famílias, né? Talvez seja o mais conhecido, as constelações familiares.
Mas, na verdade, a gente fala de constelação para tudo que é sistêmico. Ali onde tem um grupo, tem um sistema. Então, um time de futebol é um sistema, uma organização, uma empresa é um sistema, um leque de produtos é um sistema. Tudo onde tem pessoas vai formando um sistema, são pessoas que interagem. Um programa de televisão é um sistema, né? Olha só, quem está em casa, nós formamos um sistema, viu? E eventualmente, inclusive, os telespectadores estão envolvidos dentro desse sistema, porque eles reagem às informações que esse programa transmite. E algumas elas vão ter mais, vão falar mais fundo, as pessoas vão se interessar mais, outras vão se interessar menos. E essa reação ela também faz parte desse campo, quando a gente está olhando para a organização, porque os clientes fazem parte da organização. Uma empresa ela não vive sem clientes, né? Ela não existe sem clientes. Então, quando você está olhando para o campo organizacional, é preciso abranger também aqueles que consomem daquilo que a organização entrega. E talvez seja uma das experiências assim, mais ricas que eu já vivi na constelação. Eu sei que você me pediu para falar de constelação familiar, né? E aí, explicar para o pessoal, para quem não conhece exatamente o que é constelação. Então, eu estou voltando aqui para a constelação familiar. O que é uma constelação? Se a gente pensar no céu, a gente vai pensar numa constelação das estrelas, né? A constelação de Touro, a constelação de Gêmeos, a constelação de Áries, é aquele grupo de estrelas que está lá no céu e que tem uma posição. Dentro da nossa família, a gente também tem um grupo de pessoas e aquelas pessoas elas assumem posições e assumem papéis dentro da família. Então, a gente tem o pai, a gente tem a mãe, a gente tem o filho mais velho, tem o filho do meio, tem o filho caçula, a gente tem as pessoas que fazem parte daquele sistema, os avós, os tios, os parentes, e aquilo forma uma constelação, é um grupo de pessoas onde cada uma tem um lugar. Nesse sentido, ela tem um papel. Eu gosto de dizer que a constelação é um campo muito aberto, porque ela é uma terapia, é um atendimento terapêutico que vai olhar para uma pessoa e vai olhar para essa constelação a partir do olhar dessa pessoa. Né? Porque eu tenho muita dificuldade de lidar com essa coisa da constelação, que fulano é assim, por isso é isso. Eu não entendo como um esquema fechado. Para mim, constelação não é receita de bolo. Né? Cada situação vai trazer um caminho que pode ser percorrido, e o campo de significado é a partir da interação daquela pessoa que está querendo olhar para algum aspecto dentro de si a partir dessa visão mais sistêmica. Então, sempre a gente vai olhar para aquela pessoa que veio pedir o atendimento, que quer constelar alguma questão, e você pode constelar várias coisas dentro da sua jornada, e, a partir desse olhar, entender como essa organização está e que movimentos podem ser feitos para que isso se organize de uma forma que aquela pessoa que está diante de você possa lidar melhor com aquele desafio que ela está enfrentando. É bastante profundo, né? Então, você pensar que você pode juntar essas peças e entender aspectos profundos de si, do ambiente que você está inserido, da sua família. E agora a gente vem para esse lugar das organizações. Como que eu posso levar esse olhar da constelação sistêmica para uma empresa, por exemplo? Olha, eu também não achava que podia, tá? Esse lugar é um lugar muito novo, porque são poucas as organizações que estão abertas para olhar para si mesmas do ponto de vista sistêmico. Mas, ao mesmo tempo, é de uma potência, de um poder de transformação absurdo. Porque as pessoas que estão ali, elas formam um campo. Aquela organização ela tem uma história. Essa história faz parte desse campo. As pessoas que fundaram aquela empresa, elas tinham um sentido de por que eu fiz isso. E isso tudo está dentro dessa energia, né? A gente falou aqui de sutil, está dentro desse corpo, né? Desse sistema que forma a empresa. Então, o que você quer? Qual é o propósito dessa organização? O que ela quer entregar para o mundo? Isso é uma energia viva. Né? E tem muito a ver com a história de quem está à frente dessa organização. Como é que ela se relaciona com esse mundo? O que ela quer para os clientes dela? Quem são os clientes que ela quer trazer para ela? Quais são os produtos? Esses produtos também têm história, eles também têm uma energia ali dentro. E essa energia ela movimenta aquela organização.
é muito rico. Assim, eu participei de um processo desses de constelação organizacional de uma organização que estava em vias de fechar.